O ensino, que tem sido muito desprezado em muitos lugares do país, está muito escasso. E hoje as pessoas aceitam todo tipo de coisa justamente por falta de ensinamento. Pessoas pregam como esse ensinamento que entrou no Brasil, que eu nunca aceitei isso, né? Essa tal de doutrina da prosperidade. Isso não existe, isso é uma balela. Isso não existe. Esses homens não têm nada a ver. O evangelho não é isso. Os bens materiais não são consequências, não são prioridades na vida de ninguém. Ele acompanha a tua vida espiritual, corre na paralela, mas o básico, o consonante, o prioritário, o real, o verdadeiro, o que nós buscamos é a nossa vida espiritual, é termos uma vida espiritual em comunhão com Deus, resolvermos as nossas pendências e vivermos em comunhão com Deus. Isso é o importante que nós aprendemos. Eu aprendi isso nos primeiros dias de crente do missionário Samuel Nistro, lá em São Cristóvão. Então, isso aí, bens materiais corre na paralela, vai acontecendo normalmente, mas não é o fundamento de nossa fé. Nós não somos crentes para ser rico materialmente. Isso pode acontecer, ter a riqueza de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não como prioridade. Isso vem como consequência. Então, a falta de ensino leva as pessoas a essas igrejas, a essas coisas, esses programas de televisão, e as pessoas ficam muito impressionadas, e você dorme pobre e amanhece rico. Isso tudo passa. Isso tudo são modismo que passa. Só fica a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Apareceu aquele negócio do cai-cai, já está desaparecendo. Apareceu o dente de ouro, também já está desaparecendo. Vai desaparecendo. Porque não tem conjunção doutrinária, não tem apoio bíblico. Isso vem, é uma onda e passa. Aí fica só a palavra na sua pureza e na sua simplicidade. É só isso aí. Então nós estamos também conscientes de que os ensinamentos bíblicos se dividem em 3 grupos, né? Os mais fáceis, os menos fáceis e os mais difíceis. Essa é a categoria do ensinamento da Bíblia. Quais são os ensinamentos mais fáceis? Os ensinamentos mais fáceis são todos os ensinamentos relacionados com o projeto da salvação da alma. O que quer dizer isso? Que Deus reduziu a salvação do homem a um nível irredutível. Não se pode reduzir mais nada. A única coisa que você faz para ser salvo é só crer. Não tem mais nada. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, Deus reduziu esse projeto. Então, a salvação, ela engloba justificação, regeneração, eleição, adoção. Tudo faz parte das doutrinas cardeais da salvação, no ramo da soteriologia. Então, tem os ensinamentos menos fáceis. Está no segundo grupo. São os ensinamentos relacionados com os dons espirituais. Que muita gente diz que os dons espirituais é o adorno da igreja, como se fossem essas flores. Mas dons espirituais nunca foi adorno para a igreja pentecostal. Dons espirituais é ferramenta para o trabalho. Ferramenta para o trabalho. Deus batiza o crente com o Espírito Santo e com propósitos, objetivos de usá-lo dia após dia nas suas mãos. Ferramenta do trabalho. E nessa área de dons espirituais, quem ensina sobre isso, quem pastoreia a igreja, eu fui presidente de igreja há 11 anos, tem que ser uma pessoa muito equilibrada, né? Na área dos dons, porque se ele solta muito, o povo fica fanático. Se segura demais, o povo fica frio, como é que vai fazer? Então tem que manter um certo equilíbrio, nem tanto ao mar e nem tanto à praia. Entre o mundano e o fanático, o mundano é melhor do que o fanático. Porque o mundano é digno de compaixão, e o fanático, ele vê todo mundo perdido, só ele está salvo. E não se deixa demonstrar por ninguém. E o fanatismo religioso tem levado à bancarrota muita gente. Que o diabo ele trabalha nos 2 extremos. Ou no extremo da excessividade, excesso, ou no extremo da
da escassez, né? Ou excessivo ou omitivo, ou de mais ou de menos. Então é difícil você encontrar pessoas centradas, equilibradas, né? Equilibradas e centradas. Por exemplo, na área dos dons espirituais, quantas vezes nós ouvimos por aí afora em nossas igrejas que quando alguém profetiza, é Deus que está falando. E nunca foi, mas nós precisamos aprender, não é? Precisa aprender. Quando alguém profetiza, nunca foi Deus que está falando. Nunca pode ser. Não pode ser Deus, de jeito nenhum. É a pessoa que está falando. Agora, a pessoa pode estar falando sobre inspiração divina. É diferente. Uns profetizam e os outros julguem. Por que é que vai julgar? Você vai julgar a Deus? Não. Por que é que você vai julgar? Porque mesmo que a inspiração é divina, não se esqueça disso. O vaso que está entregando é de barro. E às vezes Deus inspira o vaso de barro, 10 palavras proféticas, como é o vaso de barro. Ele coloca 2, 3, 4, 5 por conta dele. Aí recebe o julgamento da palavra. Porque ninguém está acima da palavra. A palavra é para corrigir, para respaldar, para burilar os dons espirituais. Então, a palavra está acima de tudo, né? Os dons estão subalternos à palavra. Ninguém pode ir contra a palavra. Ah, mas quando Deus me usa, eu nem sei o que estou falando. Está doido? Não existe isso não, irmão. Não, mas quando Deus me usa, você tem que saber o que está falando, para quem está falando e o que está falando. O culto é racional, tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Isso aqui não é espiritismo, isso aqui é cristianismo. No espiritismo, o diabo absorve a razão das pessoas. No cristianismo, não. O culto é racional, é inteligente. Todos nós, você pode estar cheio do Espírito Santo como você estiver. Você está em pleno uso das faculdades da razão. Amém? Não, isso. Quando Deus me toma e sai por aí, quebra as cadeiras, sai por aí, joga sapato para cima. Aí quando Deus me toma, está errado, isso não existe não, meu irmão. Os dons espirituais são coisas maravilhosas. Quando há uma coordenação de ensinamento, uma coisa mais linda do que ver um crente cheio do Espírito Santo. Lágrimas, glórias, louvores, adoração. Essa é a simetria dos dons. Mas para quebrar as coisas, e agora está essa onda, né? Fulano quebrou tudo, mas que não é para quebrar, irmão, aqui é para edificar. Quebrou o quê? A igreja passa tanto tempo construindo, comprando cadeira, dificuldade, aí você chega e quebra tudo. Não é para quebrar nada. Isso aqui é para consertar, para edificar, renovar. E existem 3 fontes por onde passa o ensinamento. 3 fontes. Pedagogicamente, os ensinos são herdados, você aprende por herança, por pesquisas e por revelação. Então ninguém tem razão de se gloriar em nada. Tudo que eu sei, aprendi dos outros. Tudo que eu sei, aprendi dos outros. Que razão eu tenho de me gloriar? Hein? Nós somos produtos de uma escola. É assim ou não é? Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Amém? Então eu fiquei 4 anos no seminário ouvindo os melhores do Brasil. O começo. E ali estava aprendendo 4 anos, ouvindo os homens, a começar por pastor João de Oliveira, que foi arrebatado 26 horas fora do corpo, um homem de santo, de vida santa, Alcebiades Pereira Vasconcelos e tantos outros. Então, conhecimentos são herdados, você herdou, pesquisados, você pesquisou nos livros, e revelados, que advém a nós através da oração, através da sua comunhão com Deus. E dentro da pedagogia escatológica, o texto que eu li fala a divisão dispensacional da humanidade. Como Paulo, pelo Espírito, divide a humanidade. A humanidade é dividida em 3 grupos. São eles os judeus, os gentios e a igreja de Deus.
Quem são os judeus? São todos os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó. São chamados de Israel, filho de Israel, hebreus ou israelitas. E quem são os gentios? Os gentios são os não-judeus. São chamados de nações, gregos ou estrangeiros. E quem é a igreja? Muita gente diz, nós somos o Israel de Deus. Nós não somos nada de Israel de Deus. Tem que aprender, irmão. Quem é Israel de Deus? Não. Nós somos igreja. Parece negócio de Israel de Deus. E paz haverá sobre Israel de Deus. Israel de Deus lá, não aqui. Então ficam os pastores lá de São Paulo, aquele lá de lá, usa quipá, usa o talitre, usa o manto, usa não sei o quê, que eles querem judaizar a igreja, porque não conhece a dispensação da humanidade. A igreja era gentílica, agora ela é igreja. Nós éramos gentios, agora não somos mais, somos igreja. Igreja é composta de dois povos, judeus e gentios convertidos a Cristo. São Paulo disse, Deus de dois povos fez um. Essa é a doutrina, viu? Deus de dois povos fez um, quebrando a parede da separação. Tanto judeus como gentios têm acesso a Deus pelo mesmo Espírito. O Espírito é um só. Amém? Então temos que ver isso aí, aonde está. Por exemplo, se eu peço ao pastor Kennedy para ler Miqueias 2:10. Isso é Bíblia? Isso aí é uma Bíblia? Mas fininha desse jeito? Mas é Bíblia mesmo? Que tamanho de Bíblia é essa que ele tem, meu Deus do céu? E ele fica catucando assim, é Bíblia. Agora é assim. Miqueias 2:10. Leia, meu filho. Levantai-vos e andai, porque não será aqui vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói. Então você tem que aplicar a Bíblia no tempo e no espaço. Para quem é que Deus está falando aí? Hein? Para os judeus? Para os gentios? Para a igreja? A turma que acha que Deus está falando para a igreja, levante a mão. Para a igreja. Uma calma bem alta, irmão. Seja decidido. Muito obrigado. A turma que Deus acha que Deus está falando aí para os gentios. Ali está. E a turma que Deus está falando para os judeus. Ih, não ninguém quase. Tá? Então é por isso que precisa ensinamento. O ensinamento não é grito. O ensinamento não apela para a emoção. O ensinamento apela para a razão. Aqui não tem um evangelista gritando, que vocês conhecem. Aqui eu ensino. Então, os que falaram que Deus está falando para a igreja, quase acertavam, mas não acertaram. Os que acham que Deus está falando para os gentios, quase também acertavam, mas não acertaram. Então Deus está falando para os judeus. Espera aí. Mas pode ser aplicado para a igreja. A Bíblia é uma espada de quantos gumes? Quantos gumes tem a Bíblia? Quantos? 2. Vocês são tímidos, é assim mesmo? Mas vocês não eram assim, não. 2 gumes. Gume número 1. Vamos lá? Interpretação. Gume número 2. Aplicação. O segredo da aplicação está onde? Na interpretação. Se interpretar errado, aplica errado. É por isso esse número de tantas coisas por aí que você vê. O erro onde está? Na interpretação. Então tem que ter muito cuidado na interpretação. Deus está falando para os judeus, mas pode ser aplicado para a igreja. Pode ser. Que 75% da Bíblia é direcionada aos judeus. Ficamos com uma sobrinha de 25%. Tá bom, né? Se Israel tivesse aceito Jesus, nós seríamos abençoados em Israel. Como Israel rejeitou, nós somos abençoados direto por ele. Você não se alegrou com isso? Hein? Israel rejeitou muitas coisas. E por que falar da vinda de Jesus? E por que esse interesse de falar da vinda de Jesus? Sabe por quê? Abra sua Bíblia aí.
2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Na Bíbliazinha do pastor Kenneth, que ele no instante encontra, ela é fininha, mas ele encontra logo. Vá, meu filho. 2 Pedro, capítulo 3, 3 e 4. Ele já encontrou, é. Segundo Pedro 3, 3 e 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Meus irmãos, acreditem os senhores e senhoras e pasmem. Pasmem. Olhem para mim. Olhem para o meu nariz. Olhem para o meu rosto. Não tire o olhar de mim. Olhe para cá. Olhe para cá. E não converse com seu irmão. Não converse. Não converse. Olha. Pasmem. Já existe muita gente em nossas igrejas. Eu vou mais além. Inclusive pastores. É forte essa, né? Que não acreditam mais na vinda de Cristo. Eu não vi nenhuma reação de vocês. O céu deles é aqui. Quer dizer, a palavra antropologia quer dizer estudo do que olha para cima. Assim. Jesus diz, quando estas coisas, que coisas? A evidência dos sinais começarem a acontecer, levantai vossas cabeças e olhai para cima. Porque a vossa redenção está próxima. Você nunca vai ver um porco vivo olhando para cima. Porco vivo só olha para baixo. Esse povo, esse evangelho de prosperidade, é vocação de porco. Só olha para cá. Que comeremos, que beberemos, que vestiremos, é só para cá. Os hinos, a hinologia, é só para cá. É culto a hedonismo, é culto à personalidade, é o homem, é o grande pregador, é o pregador famoso. Não existe grandes pregadores, irmão. Isso é uma farsa. Existem grandes mensagens que são colocados em vasos de barro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? São Paulo disse, temos este tesouro, vamos para a Bíblia, em vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não do homem. Não adianta querer roubar esta glória. Essa glória é imérita, é de Deus. Nós somos apenas um cano por onde a água passa. E se o cano estiver enferrujado? Não tem problema. O compromisso não é com o cano, é com a água. Paulo diz, para que eu pregando aos outros, ao cano, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Então o que vai tirar o homem do céu chama-se pendências. Casos mal resolvidos, ou nunca resolvidos. Olhe para seu irmão e diga, resolva suas pendências. Pendências. É isso que faz com que o CPF espiritual fique estragado. Então, meus irmãos, aqui em São Paulo, um pastor da Assembleia de Deus me abordou e disse, pastor Napoleão, o senhor está pregando ainda sobre a vinda de Jesus? Estou, agora que é mais forte. Esse rapaz não prega não, Jesus não vem não, irmão. Da Assembleia, né? Não, para ele não vem, para ele vem o juízo, o anticristo, o reino do anticristo, mas para nós, Jesus vai voltar a qualquer momento. O pastor Marcos foi meu auxiliar, meu cooperador, meu pastor auxiliar lá. Assumi um campo, presidi um campo. Para mais nunca, eu não quero ser pastor de igreja mais, não aguento não, é muito pesado. E aí assumi um campo lá, fiquei 3 anos pastoreando esse campo. Mas um pastor, 18 anos de pastor, irmão Vânia, 18 anos, secretário da convenção, me entregou o campo e virou muçulmano. Está lá.
Abriu a primeira mesquita muçulmana e João Pessoa está lá com aquele negócio, aquele barrete de coisa. E a mulher dele também com aquele negócio. Nós estamos perto do fim. Essa geração que está sentada nessas cadeiras é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada. Não entendeu? Eu vou repetir. Esta geração que está sentada nessas cadeiras, nesse santuário, é a geração que não provará a morte física, mas serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. O ano passado eu estava pregando em Londres, 12 noites lá em Londres, uma reunião de líderes. E quando terminamos os trabalhos, saiu na estampa do jornal londrino que 5 países da Europa já não estão mais aceitando no seu quadro aeronáutico 2 comandantes de avião crente. Aquele fez, já entendeu. Eu estou falando aos ouvidos, você está entendendo? Não aceitam mais, porque na cabine de um Boeing viaja 2 homens, né? O comandante e o subcomandante. Então agora eles fazem uma triagem. Se os 2 for crente, não pode, tem que trocar. Tem que ser um crente e um descrente. Que estão prevendo que algo vai acontecer e ninguém vai segurar. O arrebatamento da igreja é o caso mais, da Bíblia para mim é o ponto mais culminante, mais indelével, mais brioso, mais digno, mais apoteótico. Viu? Ele é a coroa da esperança da igreja. É o arrebatamento. Mesmo não constando essa palavra nos originais, né? Essa palavra não consta nos originais. Nem hebraico, nem grego. Arrebatamento é uma palavra latina, que significa tirar com muita força de um lugar para outro. Então tem coisas que eu aceito por fé. Eu aceito. Mas eu não as entendo por razão. Eu estudo esse assunto há 48 anos. E estou cobrindo, fazendo um Mobral ainda em cima dele. Um Mobralzinho. Mobral. Como é que você entende a ressurreição dos mortos? Eu não entendo. Me ajude aí. Daqueles irmãos que morreram nos mares, que foram triturados por tubarões famintos. O Oceano Pacífico, ele tem 11 mil metros de profundidade. É o oceano mais profundo da Terra. Morreram crentes, submergiram nas profundezas, lá nos pântanos. Você lembra do Titanic, no Atlântico? 1.800 e tantas pessoas, das quais 318 eram cristãos, verdadeiro. Aquela mesma orquestra que estava tocando o baile, voltou para tocar o hino 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E o navio submergindo e eles cantando. Aleluia. Levante as suas mãos que eu estou sentindo a presença de Deus. Oriquece anda labassuri. Doricande losere bachorias. Aleluia. No nosso estudo não vamos ter esses momentos espirituais, agradáveis. Senão ele se torna muito pedagógico, ele se torna muito cansativo. Tem que ter uma pitadinha de espiritualidade. Então eles morreram ali e foram triturados por aqueles tubarões lixas, né? O interessante é que Deus não perde o controle da identidade dos indivíduos. Desapareceram, sumiram para mim. Racionalmente, inteligentemente, para mim não existe. Inexistente. Onde vou encontrar nos recôncavos dos oceanos?
hein? Nas profundezas dos mares. Mas quando a trombeta tocar, Deus dá forma ao corpo. E a Bíblia diz: e o mar dará os seus mortos que nele haviam. Aleluia. Grande é o poder de Deus. Esses assuntos, essa doutrina, esse ensinamento, tem que voltar às nossas igrejas, para não sermos desenfreadamente tão materialistas, e ocuparmos as nossas mentes com essa sensibilidade auditiva da volta de Cristo. Aí seremos melhores crentes, seremos mais fraternos, mais amáveis, mais corteses, mais sensíveis, mais cordatos. Viu? Este assunto, vespertinamente, ele desperta-nos para mover a nossa alma a um sentimento de Cristo. O materialismo é tão desenfreado que ele nos faz indócil, insensível para as coisas do Espírito. E até o tratamento muda, não é mais tratamento de irmãos, de amigos, é tratamento de pessoas e pessoas, simplesmente. Nós temos uma divisa diferente do mundo pagão. Nós somos irmãos pelo laço do Calvário. Ninguém pode quebrar isso. Ninguém pode nos dividir nem nos separar. Ninguém tem direito de dividir o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Termo escatologia vem de escatos, últimos, e de logo tratado, estudo das últimas coisas. É o assunto em eminência. A Bíblia Sagrada, está na nossa apostila, ela usa expressões como últimos dias, últimos tempos e última hora. Tudo isso aborda vespertinamente, aponta direcionalmente para a volta de Cristo, né? Com essas frases: últimos tempos, última hora e últimos dias. Eu creio que eu vou soltar uma bomba aqui agora. Deixa eu tomar um pouquinho de água para abrandar o coração. Eu creio, como estudante desse assunto, eu creio, viu? Eu creio, ninguém me falou, mas eu creio que a vinda de Jesus não vai mais 20 anos. Eu creio. Se você crê que vai demorar 50, 100, porque eu não posso prognosticar e nem tenho autoridade para fazê-lo. É sobre dia e hora. Mas você diz: sempre houve terremotos, sempre houve. Sempre houve pestilência, sempre houve. Mas com esse descarrilho que está vendo agora, nunca houve. Quer dizer, o círculo da história universal e profética está fechando o último elo. O último elo. O último elo. A única evidência que eu posso constatar, dentro da veracidade dos fatos, é que Jesus não veio ainda por causa do nosso déficit. Nós temos um déficit muito grande. Hein? Temos um déficit. O mundo tem 7 bilhões e 102 milhões de pessoas. Apenas 1,5 bilhão são salvos. Cadê o outro? Cadê os outros? Me ajuda aí. Tu acha que o teu Deus, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, vai entregar na mão de Satã quase 6 bilhões de seres humanos que ainda hoje não foram alcançados? Só no mundo muçulmano temos 1 bilhão 342 milhões. No mundo católico romano, quase 1 bilhão e 600 milhões. Quais são as alternativas comportamentais que Deus tomará nos fins dos dias? Vou dizer: primeiro, Deus vai dar uma sacudidela na igreja. Forte. E vai tirar a igreja dos templos para levar para as praças, para as ruas, para as fazendas, que é o lugar dela. A palavra igreja quer dizer chamados para fora.
Foi assim que Deus fez com a igreja de Jerusalém. Nós gostamos do ninho, de ficar no ninho, no conforto, né? Aí o que Deus fez? Colocou espinho no ninho. Para onde ela se virava tinha espinho. Para onde se virava, aí pulou do ninho. Quando pulou do ninho, pela perseguição, aí foram para Samaria. Aí a igreja começou a entrar em evidência. Deus levanta Filipe. E os milagres começaram a aparecer. Deus não perderá essa batalha. Aleluia. Ele vai usar esta igreja numa dimensão tão grande. E eu estou sonhando com isso. Semana passada, eu fiz 4 trabalhos. Em Maranhão. 4 noites em 4 cidades. Quantas almas? 736 almas. 4 noites. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Nós fizemos um trabalho no estádio do Clube do Remo, em Belém. 1.500 decisões numa noite. O povo está faminto de Deus. O povo não aguenta mais o que está ouvindo. Isso aí é borra, não vale nada. Mas Deus vai suscitar, meio a esta apostasia de valores, uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito, para sacudir esta nação. Quem crê nisso? Sacudir a nação. Sabe por quê? Porque quando os homens endurecem o coração, como a igreja dele, aí Deus intervém na história. Acabou-se. Ele interviu na história de Babilônia, ele interveio na história de Nínive, ele interveio na história de Damasco. Ele intervém na história, porque a história é dele. A história é dele. História sem a história dele não é história, é conto. Ele é o dono da história, é o senhor da história, é o comandante da história. A história está na sua mão. Aleluia. Até o diabo está na sua mão. O diabo não faz o que ele quer. Ele só faz se Deus permitir. Aleluia. Ele resolveu que o diabo não toca em você, não vai tocar até Jesus voltar. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Muito bonito essa palavra. Glória a ti, Senhor. Foi a primeira palavra que eu ouvi quando eu me converti. Do barbeiro. Quando ele disse, você quer ser crente? Eu quero. Ele disse, glória a ti, Senhor. Eu me lembrei. Aleluia. Levante as 2 mãos para deixar esse ambiente bem espiritual. Se você tem motivações para adorar ao seu Deus. Se você tem razão para glorificar a Deus da sua esperança. Se você acredita na iminente volta de Cristo. Se seu coração clama pelo Deus vivo, verdadeiro, imutável, imbatível, insubstituível, inquestionável, dono da história. Aleluia. Aleluia. É com base nessas expressões escatológicas que foi tomado para designar o estudo dos acontecimentos finais no plano de Deus para este mundo. Normalmente, quando se estuda teologia sistemática, a escatologia surge sempre como último capítulo. A escatologia não dedica-se apenas ao estudo dos últimos acontecimentos, mas também aos fatos que se relacionam com o destino do homem. É o destino do homem. Só o Evangelho pode dar estabilidade e segurança a um homem pós-morte. Só o Evangelho. Nós habitualmente dizemos, quando uma pessoa morre, nós dizemos assim, fulano passou para o Senhor. Essa expressão está errada, vamos corrigi-la hoje. Passar para o Senhor, você passa no dia que aceita Jesus. Aceitou Jesus, já passou para o Senhor. Quando a pessoa morre, morreu, é morte mesmo. Não tem paliativo não. A Bíblia diz, Moisés, meu servo, é morto. Morre. Desintegração. Um cientista francês chamado Roberto Rouquet, no ano de 1665, ele descobriu a famosa teoria das células. Ele diz, teoria celular,
é a afirmação de células categóricas que todos os seres vivos são formados de células. E dividiu as células em 3 partes: cilíndrica, alongada e achatada. Plasma, citoplasma e núcleo. Então, nessa contabilidade científica, descobre-se que do tendão de Aquiles até o frontal, o homem tem 60 trilhões de células. O DNA de cada célula humana equivale a 1,70 m. Somente o seu DNA em fita métrica dá para ir na Lua 3 vezes. Vai, vem, vai, vem e vai. Porque daqui na Lua é só 380 mil quilômetros. E a Lua não é essa peça teatróloga e poética que a gente acha. A Lua funciona como diaconisa de Deus. Isso é ciência. A Lua funciona como uma diaconisa de Deus. Se não fosse a Lua, os oceanos seriam pútridos. Pútridos, não havia vida marinha. Não havia peixe. A Lua trabalha no equilíbrio dos pântanos. A Lua oxigena os mares e renova suas águas através da chamada tábuas das marés. É a Lua quem faz isso. Deus faz isso só pensando em você. Para você comer um peixe bom, um camarão bom, uma lagosta boa, e você não conhece isso, não dá glória a Deus. Aquela tainha ovada que eu comi hoje. É porque há esse equilíbrio. E a Lua tem essa função precípua de oxigenar os mares. Tudo que Deus faz é pensando em você. Deus só pensa em você. Deus só pensa em você. 24 horas Ele pensa em você. Aleluia. Quem agradece a Ele por isso? Os cuidados. É interessante que eu estava no Rio Grande do Sul há mais ou menos 1 ano e 2 meses. Recebi uma revelação. Eu fiquei 30 horas sem querer comer. Fiquei com o Senhor. 30 horas. Não mata ninguém. Fiquei no quarto ali, não quis. Fiquei ali. Quando eu cansava de orar, lia, deitava, voltava. Assim. Com o Senhor, porta trancada. Porque eu queria saber o que estava escrito nos selos de Apocalipse 5. É um direito meu de exigir do meu pai alguns segredos. Revela-me. Não é o selo de Apocalipse 6. É o selo de Apocalipse 5. Os selos de Apocalipse 6 são os selos dos juízos. Mas o selo de Apocalipse 5 não tem nada a ver com juízo. Ali é o plano teórico da redenção da humanidade. E Deus me revelou. Cada selo que abria estava o projeto salvífico de Deus. Aleluia. Tua salvação foi projetada. Aleluia. Ela não nasceu por acaso. Ela foi projetada, pensada, analisada, sancionada, direcionada. E a Bíblia diz: o preço de uma alma é caríssimo. Superlativo, absoluto, sintético. O preço de uma alma é caríssimo. Um irmão não pode remir ao outro. Do contrário, todos os seus recursos se esgotariam. Olha que coisa linda. Deus entra no seu gabinete e traça o perfil da nossa redenção. Aleluia. Porque aquelas 5 portas primeiras foram fechadas. Inocência, consciência, governo humano, patriarca e a lei. Aí Deus agora entra no seu gabinete para tratar um projeto e sancionar o projeto da nossa salvação. Foi muito lindo isso. Aí vai se abrindo os selos. Quando abre o primeiro selo, diz o que estava escrito lá. O Espírito Santo me revelou, conhecimento revelado. Ninguém nunca me ensinou isso. Eu não vou falar não com vocês não. Falo? Então falo. Quando abre o primeiro selo, estava escrito assim: o meu filho nasceria de uma virgem. Ó. Isso é um choque na ciência. Isso é um choque na ciência. Isso é uma tapa na cara do diabo. Ninguém nasce de virgem.
Isso para você é fácil, para mim é difícil. Porque para que eu nascesse, para que você nascesse, o ímen de minha mãe e da tua mãe foi rompido de fora para dentro. Para que Jesus nascesse, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. Você não tá, isso para você é tão fácil, né? Isso chama-se mistério da encarnação do verbo. Há 2 mistérios na Bíblia, que pastor nenhum sabe. Encarnação e piedade. Aleluia. O mistério da piedade é o mistério da trindade. O homem não é uma trindade, o homem é uma triunidade. Aleluia. Espírito, alma e corpo. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. O espírito é o elemento que tem contato com Deus. Você não dá glória a Deus, pecou. Eu vou dar glória a Deus no seu lugar. Glória a Deus, que é para você não pecar. Então, projeto da salvação. Ali está todo o plano salvador de Deus. Todo o plano. Porque antes de Jesus se humanizar, ele já existia. Ué. Provérbios 8, 22, como é que diz lá? Se está decorado. No princípio o Senhor me possuía. Antes das suas obras mais antigas. Quando ele construía os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno e seu engenheiro, e com ele folgava na sua delícia. Quem era ele? Mas Deus nunca foi visto por ninguém, mas se revelou. Como? Teofanicamente. Né? Gênesis 18. Quantos anjos apareceram a Abraão? 3. Quantos foram para Sodoma? 2. Quantos ficaram? 1. E aquele que ficou? Abraão adorou. Ofereceu uma novilha. Anjo não recebe adoração. Aquele recebia. Quem era ele? O nome de Deus estava nele. Ele deixa Abraão e encontra com Jacó. Fizeram um culto a noite toda. Quando terminou, a alva apareceu. Jacó disse, o anjo do Senhor disse, terminou o culto. Ele disse, terminou para o Senhor, para mim não. Só te deixo depois que tu me abençoares. E a Bíblia diz, e o anjo tocou no nervo da juntura da coxa, nas imediações do tendão de Aquiles. Jacó saiu manquejando com o nome trocado. Tu não és mais Jacó, enganador, suplantador, indeciso. Porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Agora és Israel, imbatível. Israel venceu a batalha de Yom Kippur em 67, tocando lata de 20. Eles não entenderam não, tem que repetir. Israel venceu a batalha contra 4 nações poderosas, na batalha de Yom Kippur, 67. Golda Meir era ministra, Moshe Dayan, o seu general. Como o exército de Israel era pequeno para aquelas nações, Egito, Líbano, aquelas nações em volta ali, Síria, Jordânia. Então, o general disse, compra a lata de 20 e traz para o povo. Lata de 20 vazia, aquela lata de colocar banha de porco. Onde é que está isso? Quando eu aceitei Jesus, foi o primeiro livro que eu li de Emílio Conde. Israel, o milagre do século XX. Aí eles começaram a bater, irmã Zenaide, batendo lata. Rapaz, o poder da artilharia de Israel é forte demais, correram todo mundo. Israel é o vitorioso. Glória a Deus. É assim. Deus de Israel, que é o nosso Deus também. Então, por que isso? Porque Israel está nesse conflito, nesse distúrbio. Tem que acontecer isso. Deus cria situações para que aquelas nações fiquem com raiva. Essa inclemência de Israel em matar, em se defender, é para provocar a ira das demais nações, para que venha a batalha de Armagedon. Vocês não estão entendendo? Deus cria situações inusitadas, paradoxais, verdadeiras incógnitas. O pensador, o racional não entende isso. Isso é profético. Aleluia. Vem cá. Escuta, olha para mim para você aprender. A não ser que você seja sabichão demais. Como é que Deus pega 3 milhões de pessoas e coloca no deserto? Está errado. À luz da minha razão, está muito errado. Se Deus tivesse conselheiro, eu ia dar um conselho a ele. Porque no deserto, só alguns
vertebrados conseguem viver. Calango que come areia. O ser humano não come areia. Não, tira do Egito e põe no deserto. Para que no deserto? Se deserto não tem supermercado. Se deserto não tem loja de tecidos. Hein? Só que quando Deus chama, Deus cuida. É muito complexo isso. Quer dizer, nós somos 70% líquido. Como é que nós sobrevivemos no deserto a 56, 60 graus? Deus sabe disso. O que é que Deus faz? Chama para o deserto e instala um aparelho de ar-condicionado. Olhe para seu irmão e diga: por que você está calado? Não dá um glória a Deus. Mete uma nuvem em cima deles, né? Mete uma nuvem e lhe dá uma lei. Olha a lei dele: não ande na frente da nuvem, nem ande atrás da nuvem, ande debaixo. Nada pode te afastar da presença de Deus. A nuvem está aqui. Permaneça debaixo da obediência ao Senhor. Aí chove maná. Chove maná. Chove maná. Chovia todo dia maná. Como Deus conhece a minha composição química e orgânica, tu acha que Deus ia mandar uma balela? Deus ia mandar um maná sem nenhum contingente de suficiência para a sobrevivência? Deus colocou no maná aminoácido, proteínas, peptonas, amilases, amido, vitamina A, B, C, D, E. Deus colocou no maná. E a Bíblia diz que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa. E não podia guardar para o outro dia porque apodrecia. Ali estava a textualidade analítica e profética da oração do pão nosso de cada dia. O de hoje Deus já me deu e já lhe deu. O de amanhã já está garantido na mão do Senhor. Eu estou fazendo composições doutrinárias em um paralelismo real do que seja a magnificência do poder de Deus. Não sei se você está me entendendo. São entrelinhas do estudo e que o pregador ou o ensinador tem que obedecer para não ficar dogmático. Mas o povo murmurou, só tinha maná, e quando murmurou, Deus não gosta de murmuração. Você já murmurou alguma vez? Levante a mão. Hein? Vocês não querem levantar a mão com vergonha? Já murmurou? Já. Que Deus tenha misericórdia da gente. E quando o povo murmurou, Deus tirou a espada e foi matar todo mundo. Não foi assim? De mamanda caducando, eu mato tudo. E quando Deus tirou a espada para matar o povo, aí Moisés, que era o pastor da igreja, impetrou uma ação cautelar. Diga glória a Deus. Olhou para o Senhor e disse: o Senhor não vai matar ninguém aqui. Engrossou a voz. Aqui o Senhor não mata ninguém. Olha, que pastor fora. Se alguém tiver de morrer, mate eu, eles não. Faz o seguinte: pode riscar o meu nome do seu livro. Não quero ser mais crente. Agora matar eles não. E Deus escutando, aí baixou o tom da voz e foi muito cauteloso e prudente. E disse assim: que dirão do teu santo nome? Trouxeste do Egito para matá-los aqui? E quando Moisés terminou de falar isso, aí Deus pegou a espada, guardou. E diz a Bíblia: arrependeu-se Deus do mal que intentou fazer. A oração de um justo mexe com o coração de Deus. Deus revoga princípios por amor de um justo. Deus revoga decretos por amor de um justo. Ezequiel disse: lembra que eu sempre fui reto e puro de coração. Acrescento mais 15 anos a você. Aleluia. Hoje à noite que Deus vai acrescentar bênção sobre bênção à tua vida. Levante a mão que eu tenho uma palavra profética. Antes do arrebatamento, Deus vai salvar toda a tua família para o Evangelho. Só quem crê glorifique a Deus, e quem não crê, por causa das promessas. Ninguém sobrevive sem água. Deus cria uma rocha de estio. E segundo pesquisa do Alto Comando de Oficiais Generais americano, era 1.500 toneladas de alimento por dia.
tinha que ter todo dia 1.500 toneladas. E todo dia tinha. Eu nunca vi na história de análise e conjunção de valores oceano produzir frango. Oceano só produz crustáceos e peixe. Eu estou mentindo. Me ajuda aí, irmão. Oceano só produz crustáceos e peixe. Frango não. Frango é a terra, não os mares. Deus sopra no mar e uma nuvem de codornas. Heródoto, Eusébio de Cesareia e Filo, os mais 3 maiores historiadores credibilizados, diz o seguinte: e naquele dia caiu em Israel 180 quilômetros de frango, por 3,80 metros de altura. E Deus disse: coma carne até sair pelo buraco do nariz. Olhe para seu irmão e diga: será ano de fartura na sua e na minha vida, na nossa despensa, na nossa casa, na nossa família. Gozaremos fartura de saúde, de alegria, de paz, de amor, de prosperidade, de felicidade, de comunhão com Deus. Isso aqui. Agora apareceu um rio no deserto de Negueb. Assistiram aquilo? Hein? Agora, semana passada. Do deserto. Daqui a pouco lá vem um rio, estourando. Sai debaixo da terra. Profecia de Isaías. O deserto florescerá como narciso. Rebentos de águas aparecerá. As profecias se cumprindo. Aleluia. Está tudo pronto. As vestes dos sacerdotes, filhos de Levi, já estão todas confeccionadas. A mesquita de Omar cai, porque o arqueduto de Zedequias passa embaixo. Ela está toda rachada. Aleluia. Os judeus estão esperando isso. As vestes estão confeccionadas para voltar ao sacrifício no milênio. E diz os historiadores que a novilha vermelha já apareceu. Está tudo pronto. Os judeus ortodoxos esperam pelo Messias. Se alguém provasse hoje que era descendente da tribo de Judá, seria hoje aclamado e conclamado o rei de Israel. Ninguém prova. Prova que é da tribo de Dan, Levi, Naftali, Zebulon, Isacar, Manassés, Simeão, José, Benjamim. Mas Judá não. Ninguém prova. Apocalipse 5. João disse: eu chorava muito. Nem no céu, nem na terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro, desatar os selos. E o Senhor disse: não chores mais, está aqui o leão da tribo de Judá, rei de Davi, que venceu para rasgar os livros, abrir os livros e os selos e sair vitorioso. Então nós estamos na iminente volta de Jesus Cristo. Já estou vendo pelos olhos da fé toda a cidade de Criciúma, toda, e região, cheia de roupa de crente e calçado. Vai ficar tudo na rua. Vai, como testemunho. As praças, supermercados, faculdades, escolas, parques, igrejas, todo lugar. Sapatos e calçado de crente aos montões. Bolsas, Bíblia, vai ficar. Como testemunho que houve o arrebatamento da igreja. Paulo chama isso num abrir e fechar de olhos. Mas no grego clássico atualizado, não fala abrir e fechar, fala abrir e piscar de olhos. É mais rápido do que o fechar. É o pisco. 3 milésimos do segundo. Dar-se ao arrebatamento. Aleluia. Então nós estamos vivendo esta hora undécima, esta hora final, esses últimos dias. Por isso que eu enfatizo, muito de vocês não provarão a morte física. As mortuárias de Criciúma não venderão caixão para muitos crentes que estão aqui. Muitos crentes que estão aqui. Aleluia, aleluia. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Muitos crentes. Porque fazem parte do arrebatamento daqueles que serão arrebatados. E a vinda de Jesus dar-se-á, segundo os maiores entendidos e pensadores, uma vez, em 2 fases. Na primeira fase ele virá para a igreja. Na segunda fase ele virá com a igreja. Na primeira fase os incrédulos serão deixados. Na segunda fase os incrédulos serão destruídos. Na primeira fase haverá
segredos. Na segunda fase haverá lamentações. Na primeira fase ele virá sobre os ares. Na segunda fase ele virá sobre Monte das Oliveiras. A lei foi dada no monte. O primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Ele subiu ao céu do monte. Ele voltará em glória sobre o monte. E Deus já mostrou isso a Salomão. Cantares 2 diz assim: esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí que já vem pulando sobre os montes, ó, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ei-lo aí reluzindo pelas grades. Ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. E a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Então nós estamos a um passo do arrebatamento. Quem tem certeza, se a trombeta tocar agora, sobe, levante a mão e dê glória a Deus mais afinado da sua vida. Esse assunto, isso na década de 70, irmão, 68, 69, quando se tocava nesse assunto, a igreja estourava. Muita gente ainda fica com aquela interrogação, será? Mas eu louvo a Deus, que ainda tem um remanescente na terra, que acredita piamente no arrebatamento da igreja. E eu quero acreditar que uma boa parte dele esteja aqui hoje ouvindo e participando do seminário. Claro que dentro desse contexto apareceram por aí uma escatologia sensacionalista, né? Para desacreditar a palavra de Deus. Apareceu uma escatologia sensacionalista, mas isso não tira o brilho da escatologia verdadeira. Porque desde que dia é dia e noite é noite, sempre houve falsos, e sempre existiu o verdadeiro. Está ouvindo, meu irmão? Nunca despreze os verdadeiros por causa dos falsos. Existe a escatologia verdadeira, é essa que eu estou te ensinando aqui. Essa é a verdadeira. O arrebatamento não é um conto, não é um mito, é uma realidade fundamentada nas Escrituras, com 2.879 alusões, das quais 318 estão no Novo Testamento. Então Jesus está voltando mesmo, e muita gente ainda dorme o sono da indolência. Os hinos que nós estamos ouvindo hoje não tem nada a ver com a volta de Cristo. Aboliram o Calvário e aboliram a doutrina do arrebatamento, que são os dois esteios que dão sustentabilidade e crença ao Evangelho. Aleluia. Não existe salvação sem Calvário, e não existe esperança resoluta sem o arrebatamento. Paulo disse: se esperarmos a Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Jesus está voltando. Só quem crê, levante as duas mãos. Eu lhe dou 1 minuto para você glorificar a Deus por esta palavra, se assim você achar por bem. Abra a boca que Deus lhe deu e diga: obrigado, Jesus, porque eu ainda creio, ainda estou naquilo que eu aprendi no início da minha fé. Aleluia. A apostasia não removeu os meus marcos. Aleluia. O desamor não abateu a minha fé. O pecado dos homens não aniquilou a minha esperança. Eu continuo esperando a volta de Cristo para esta noite. Estenda suas mãos para a frente, ó Deus. Eu quero que tu renove a esperança dos teus filhos esta noite.
Tira eles desta cegueira espiritual, deste materialismo anacrônico doentio, e leva este povo agora à sensibilidade do teu Espírito, para que se desperte em tempo hábil para receber Jesus, num abrir e piscar de olhos ao som da última trombeta. Prepara a tua igreja para o maior acontecimento da história. Coloque as suas mãos sobre a cabeça do seu irmão que está próximo a você e ministre na vida dele e na família dele a bênção da volta de Cristo, aleluia, o renovo da nossa esperança, o gozo da nossa fé, a visão profética dos últimos dias, aleluia. 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 Que bom estes momentos. Aleluia. 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 Foi nesta igreja que há 35 anos Jesus entrou em pessoa. Foi aqui que ele entrou. Aqui. Isso aqui era um assoalho de madeira. E ele entrou aqui dentro. E não saiu não. Ele continua aqui neste santuário. Aleluia. Meus irmãos, a vida nossa é muito breve. Eu quero que você se disponha de toda mágoa, todo rancor contra o próximo. Quero que você se disponha de todo ódio, todo orgulho, toda ostentação. Porque nem eu nem você temos inimigos visíveis. Todos os nossos inimigos são invisíveis, porém reais. Estou falando para a gente espiritual, dentro do mundo espiritual. Abra sua Bíblia. Eu vou mostrar para a igreja onde está centrado o nosso maior campo de guerra. Porque às vezes nós trabalhamos certo com motivações erradas. Estamos nos degladiando um contra o outro. Irmão contra irmão. Obreiros contra obreiros. Estamos enfraquecendo o reino. Porque nós não conseguimos aceitar o irmão como ele é. O Evangelho não muda as pessoas, não descaracteriza ninguém. O Evangelho molda-nos. E essa moldura é proporcional à medida que a pessoa aceita, não Cristo Salvador, aceita Cristo Senhor. Quando Ele é Senhor, eu sou doulos, sou servo, sou escravo, não tenho mais vontade própria. Onde é o campo de guerra da igreja? É aqui, 9 de Apocalipse. Verso 7. Aqui está o campo de guerra de uma igreja. Se todos despertassem para isso, havia menos atrito entre os irmãos, menos disputa entre as pessoas. É aqui a nossa batalha. Apocalipse 9, verso 7. Dizia: o aspecto dos gafanhotos eram semelhantes ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a ouro. Parecidos. Seus rostos eram como rostos de homem. Tinham cabelos como cabelo de mulher. Seus dentes eram como de leão. Tinham coraça como coraça de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Aqui está o campo de batalha da igreja.
Lá embaixo tem uma coordenação, um comando. Está no versículo 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu, Abaddon. Em grego, Apolion. Um reino organizado com um presidente. Primeiro-ministro de Lúcifer. Aprendam, marquem, risquem, abre o coração. Aparece esse personagem aqui com o rosto de homem. À luz da hermenêutica, este rosto de homem fala de inteligência. Qual é o trabalho a priori desse demônio na terra hoje? Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Lutamos com os principados e potestades. Que são demônios, espíritos desencarnados que não possuem corpos. Que não está sujeito à lei da física. E que precisa de corpos para morar. Segundo a mesma lei da física, um espaço não pode ser ocupado por dois corpos. No seu coração e no meu, o demônio não pode morar mais. Já tem morador. Está na Bíblia, viremos para ele, pronome pessoal, e faremos nele morada. Já tem morador. Mas em corações desocupados, ele mora. E quando mora, ele muda a personalidade do homem e da mulher. Tem uns que ele entorta para baixo. Você lembra daquela mulher que vivia há 18 anos assim? Entorta, demônios. Muda o comportamento. Mulheres ficam insaciáveis, não pode ver homem, homem não pode ver mulher. Perde o controle moral, ético, profissional. São demônios. Vai queimando. Vai queimando, vai queimando. Agora, vamos lá. Vamos à hermenêutica. Rosto de homem. O que é isso aqui? Como eu posso aprender? Na pregação ninguém ensina. A pregação visa só a emoção. Tem que ter a escola. Rosto de homem fala de inteligência. O trabalho desse demônio é um só. Lá vai a bomba. Vasculhar a vida íntima das pessoas para lançar a honra de homens e mulheres ao descrédito. O ser humano é um ser desacreditado hoje. Ninguém acredita mais nas pessoas. Ninguém acredita nas instituições. Ninguém acredita mais em ninguém. Eu sou de uma geração que quando um pastor chegava num lugar, chegou um juiz de paz, chegou um conselheiro, chegou um homem de bem. Hoje quando chega um, o comadre já fica com a pulga atrás da orelha. Eu sou de uma época que um fio de bigode era documento, hoje nem o bigode todo está valendo. Eliseu. Porque há um descrédito generalizado nas pessoas. Esse demônio trabalha para roubar a credibilidade dos homens. Instituições como a política, que você faz parte, é uma instituição desacreditada. Claro que tem os bons políticos, isso é o óbvio, mas está muito desacreditado. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Se eu estou falando besteira, me ajuda aí, irmão. Pastor desacreditado, pregador desacreditado. Não há crédito mais. Você chega no posto de gasolina, está lá, não aceitamos cheque, não há mais crédito. Agora, eu creio, eu sou um sonhador mor. Deus vai devolver o crédito ao povo de Deus na terra. A palavra vai voltar a ter valor. Quem crê nisso, no milagre, Deus pode. A palavra vai voltar a ter valor. Eu não sou pregador do pessimismo. Eu creio na restauração de valores morais, éticos e legais. Eu creio, porque eu creio em Deus. Glória a Deus. Segundo, verso 8, diz, e tinham cabelos como cabelos de mulher. Que é isso? Sexomania? Sexolatria? Lesbianismo? Homossexualismo? Inversão de valores morais? O que é torto está certo, o que está certo está torto. O mundo está pelo avesso. Inverteram-se os valores, quebraram os paradigmas, removeram todos os marcos, quebraram todas as éticas. O mundo está pelo avesso. Quem pode mudar essa situação? Quem pode mudar essa situação? A igreja. A igreja não é fermento para promover o crescimento.
E o fermento só perde o seu valor quando ele perde o prazo de validade. Nós não perdemos o prazo de validade, não. Nós estamos valendo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos valendo. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce homossexual. Isso não é paródia. Isso é verdade. Deus não errou na fórmula. O que está em jogo aqui é a moral do Evangelho. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, Adão e Eva. Aleluia. Você não dá glória a Deus com medo, né, das consequências. Deixa eu cair nas minhas costas. Ué, eu estou falando, sou responsável. Pode cortar minha cabeça, Deus não errou na fórmula. É homem e mulher. Levante a mão se você acredita também na Bíblia. E para crer na Bíblia tem que se insurgir contra o princípio da sociedade. Deus amou o mundo, não o sistema. Deus amou o mundo, não o sistema. Glória a Deus, digo eu. Olhe para seu irmão e diga para ele: se você não der glória a Jesus, eu saio de perto de tu. Estamos nessa época. E seus dentes eram como dente de leão. Olha que terrível isso aqui. É preciso que tem que ter escola bíblica. Você pensa que sabe tudo, mas não sabe. E são conhecimentos revelados. Tem que buscar em oração. Isso não se aprende em faculdade. Tem que ir lá no joelho, ficar um momento lá. Aí dói o joelho, levanta de novo, mas tem que ser assim. Aleluia. Aleluia. Levante as mãos e adore a presença do Filho de Deus. Este aqui é o titular. É o presidente das guerras. Dente de leão, feroz. Hoje existe capitaneado no mundo 38 guerras por dia. Para que isso? Para desestabilizar governos, guerras e guerrilhas e revoluções? Para quê? Para que abra-se o caminho para a batalha de Armagedon. Então o mundo está em pé de guerra, estupindo, o mundo está aceso. A terceira guerra mundial, as duas guerras mundiais dizimaram mais de 70 milhões de pessoas. Mas essa vai ser maior. Essa o enterro vai durar 7 meses. 7 meses sepultando cadáver de gente. É a grande batalha no Vale de Meguido. Então o mundo está convergindo para isso. E te digo mais uma coisa: você que não é crente, aqui tem pessoas que vieram a coisa da Igreja Católica, e eu quero tratá-los com muito respeito e dizer que são muito bem-vindos. Mas eu quero dizer para você que Deus tem o controle no seu mais alto absolutismo de todas as coisas, do mundo visível e invisível. Deus está aqui como a figura de um pescador profissional. Ele fisga o peixe e não puxa. Puxa a hora que ele quiser. Fica dando linha. Mas está fisgado. Está tudo fisgado. O mundo está no controle de Deus. Ele se assentou no trono da história. Aleluia. Nada foge do seu controle e de sua determinação. Quando Ele quer, Ele faz um urubu virar garçom. Quando Ele quer, Ele faz uma baleia virar transporte. Quando Ele quer, Ele faz uma mulher virar tempero. Você não lê a Bíblia? Então ficou questionando. O que é isso que Ele está dizendo? Vá ler a Bíblia. E a mulher de lá olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. E sal não é tempero? Olha para seu irmão, oferece um sorriso a ele. Você está muito sério para meu gosto. Abre um sorriso de alegria, de gozo, de contentamento, de felicidade, por participar dessa esperança e ter o coração se aberto para entender as revelações escatológicas de Deus e do tempo do fim. Quem devia estar muito sério aqui era eu, que sou oficial do exército e todo militar é muito sério. Eu sou de infantaria. Mas não, o gozo da salvação me levou a isto.
Eu sinto a presença de Deus na alma. Aleluia. Quem está sentindo comigo esta presença? Tem uns 4 minutos para terminar. O pior está vindo agora. Versículo de número 9. E tinham coraça como coraça de ferro. Quem é esse? Eu tenho o rosto de homem, eu tenho o cabelo de mulher, eu tenho dente de leão e tenho coraça de ferro. Hã? Quem é? Aqui ninguém manda a banca dele não, meu irmão. Isso aqui é o pior de todos. É o chefe do tráfico de drogas. O diabo faz isso para que não haja mais uma geração de pastores e pregadores, matando a juventude nas drogas, na maldita cocaína, álcool. Aleluia. O governo Alckmin está lá até hoje na pendência para resolver o problema. Não resolve nunca. Isso é um problema estritamente espiritual. Só quem pode resolver esse problema é Deus através da igreja. Quem crê assim, diga glória a Deus. Porque drogas são demônios, e demônio não sai nem com comprimido e nem com nenhuma outra coisa, só sai com jejum e oração. Para sempre. A vida é muito breve, é como uma sombra. Está tudo aqui. Lançadeira de tecelão. Esse curso aqui é 3 anos. Lançadeira de tecelão, correio, vapor, sombra que declina, choça de um pastor, sono, erva, neblina. E amanhã nós vamos trazer aqui as verdades sobre a morte física, a morte espiritual e a morte eterna e o estado intermediário. Justos e injustos. Se prepare, amanhã será melhor do que hoje. Quem gostou, levante as suas mãos que eu quero ver. Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É o exemplo para mim, verdadeira missão. Oh, meu Deus, reaviva sua igreja e nós. A chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Meu Deus, reaviva sua igreja e nós. Faz a chama arder este povo, começar em meu coração. Segure na mão do seu irmão. Vamos fazer uma oração fraternal, dando as mãos como se Jesus voltasse essa noite. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Levante a mão dele com a sua mão para o céu. Vamos orar na unidade espiritual e fraterna. Nossos corações estão pulsando de alegria, na esperança e na certeza da imortalidade da alma, na certeza no arrebatamento, na trombeta que vai tocar, da ressurreição dos mortos
e do translado dos vivos em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tua presença no meio da tua igreja. Obrigado pelo renovo da nossa esperança, da certeza imarcessível que temos de um dia estarmos contigo na eternidade para todo sempre. Ajuda-nos a acreditar dia após dia nos fatos relacionados com a tua volta. Faz-nos mais crentes, mais tementes, mais vigilantes, e que o dia do Senhor, que virá como ladrão de noite, não nos apanhe de surpresa, porque será um laço sobre todos os moradores da terra. Recebe o nosso sentimento de gratidão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abrace seu irmão e diga: que bom seria se Jesus voltasse agora. Aleluia. Podeis assentar para os avisos do pastor da igreja. Gostaria só de informar aos irmãos que lá fora no hall da igreja tem um material pedagógico do nosso ministério. Eu escrevi aqui este livrinho e selecionei 50 mensagens escatológicas. Essas mensagens estão lá. Aqui tem 50 mensagens só escatológicas.